Ó, vou compartilhar com vocês aqui, então, o arquivo. É a nossa aula hoje de respiração celular anaeróbica e fermentação, tá? O que acontece é que muita gente acha que a fermentação e a respiração celular anaeróbica são a mesma coisa. Anaeróbica ou anaeróbia é a mesma coisa, tá, gente? Anaeróbica e anaeróbia são a mesma coisa. Agora, fermentação e respiração celular anaeróbica não são exatamente a mesma coisa. As duas não usam oxigênio. Nas duas situações, você não tem a utilização de oxigênio. Fato, ok. Mas uma coisa é a fermentação, outra coisa é a respiração celular anaeróbica, tá? Eu tenho uma diferença entre as duas, a gente vai ver qual é. Então, vamos pensar em 3 processos energéticos que são exergônicos, gente. Exergônico quer dizer que o saldo energético é positivo. No final do processo, a liberação de energia. Então, são 3 processos energéticos exergônicos. Um é a respiração celular aeróbia ou aeróbica, que nós vimos na quinta-feira, que o saldo energético é de uma glicose gerando 30 ATPs em média, ou seja, 30 ATPs para cada glicose que entra no processo. A fermentação e a respiração celular anaeróbica. São 3 processos, então. A respiração aeróbica, a respiração anaeróbica e a fermentação. Muitos materiais didáticos trazem a fermentação e a respiração anaeróbica como se fossem a mesma coisa, mas na verdade não são. Existe uma diferença entre as duas. Então, tu tem respiração aeróbica, respiração anaeróbica e a fermentação. A respiração aeróbica, com um saldo de média 30 ATPs por glicose que entra no processo, a gente viu na quinta. A respiração anaeróbica e a fermentação, que tem um saldo médio de 2 ATPs por glicose, nós veremos agora, tá? Então, vamos lá, gente. Começaremos falando da diferença entre seres quanto à respiração celular. Os seres podem ser aeróbios, anaeróbios restritos ou anaeróbios facultativos. O que é um aeróbio? Tá? Um aeróbio é um cara que precisa de oxigênio. É o nosso caso. É o caso dos vegetais. Tá? Olha esse Acer, esse é um bonsai de um Acer, tá? Um Acer KD, bem bonitinho, né? Então, a gente tem, né? Os seres aeróbios, aqueles que precisam de oxigênio para sobreviver, não sobrevivem sem oxigênio. Esses são aeróbios, como vegetais, como animais, né, de forma geral. Os anaeróbios restritos são aqueles que só vivem na ausência de oxigênio. Para eles conseguirem estar ativos, com o metabolismo ativo, eles até conseguem viver num lugar que tem oxigênio, mas eles têm que estar inativos. Eles só conseguem ativar o seu metabolismo na ausência do oxigênio. Então, eles só vivem em locais onde não tem oxigênio. É o caso do clostrídio. O clostrídio tetani, do tétano, o clostrídio botulinum, do botulismo. Eles só vivem em ambientes sem oxigênio. Eles são, então, anaeróbios restritos. Tá? E um anaeróbio facultativo é aquele que sobrevive na ausência de oxigênio e sobrevive na presença de oxigênio. Tanto faz para ele. Se tiver oxigênio legal, ele sobrevive numa boa ali. Às vezes ele até consegue usar esse oxigênio e fazer fotossíntese e fazer respiração a partir disso, que é o caso das leveduras, como o Saccharomyces, o fermento biológico, né? Mas se não houver oxigênio, ele vai conseguir sobreviver sem o oxigênio. Então, aeróbio é aquele que precisa de oxigênio. Anaeróbio, aquele que o oxigênio é ruim para ele só vive na ausência de oxigênio. E anaeróbio, esse é anaeróbio restrito. E anaeróbio facultativo é aquele que, se tiver oxigênio, ele até sobrevive, pode até usar, mas se não tiver, ele vive numa boa também, tá? Como o Saccharomyces, lá, o fermento biológico, certo? Pessoal, então a gente vai falar primeiro da respiração celular anaeróbica. Qual é a diferença dela para a respiração celular, a aeróbica? A anaeróbica não usa oxigênio, a aeróbica usa. E qual é a diferença da respiração celular anaeróbica, que não usa oxigênio, para fermentação? Turma, olha só. Quando você fala em respiração celular, é uma quebra total da molécula de glicose.
seja com a participação do oxigênio ou sem a participação do oxigênio, tá? Então, olha só. Quando eu falo de respiração celular, eu pego a glicose e quebro ela totalmente. Olha só, pessoal. Aqui está a molécula de glicose. Ó. São 6 carbonos ligados ciclicamente. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a glicose. Numa fermentação, presta atenção, numa fermentação, eu só vou quebrar essa ligação aqui e essa aqui, ó. Então, eu formo duas moléculas com menos carbonos, era uma molécula com 6C, 6 carbonos, e eu quebro em moléculas com 3C, por exemplo. Mas eu ainda tenho ligações entre carbonos. Aqui é uma molécula 3C, aqui é outra molécula 3C. Então, eu quebro essa ligação e essa. Isso é uma fermentação. É uma quebra parcial da glicose. Eu não quebro todas as ligações entre carbonos. Isso é uma fermentação que a gente vai ver na sequência. Na respiração celular, eu quebro todas as moléculas, todas as ligações, perdão, da molécula de glicose entre carbonos. Né? Quebro essa. Então, vou formar compostos que sejam 1C. Que compostos são esses? Basicamente, CO2, né? É um composto com carbono só. Só que essa quebra total da glicose, onde eu separo todas as ligações entre carbonos da cadeia carbônica, eu quebro todas as ligações entre carbonos, essa reação pode acontecer na presença do oxigênio, o oxigênio ser o aceptor final de elétrons, lembra? E aí, como ele é aceptor final de elétrons, lá no final do processo, os O- vão pegar e se ligar a H2 e vão formar H2O, e isso aqui é altamente energético, porque os prótons H+, vão ficar atravessando na ATP sintase e vai gerar a formação de um monte de ATP, o que a gente viu na aula de respiração celular. Na respiração celular anaeróbica, eu não tenho a participação do oxigênio. Eu não tenho oxigênio. Então, esse saldo energético não vai ser tão alto. Ele, na verdade, apesar de eu quebrar um monte de ligação aqui, todas as ligações entre carbonos, eu não vou ter um saldo energético muito grande. Meu saldo vai ser igual ao da fermentação. Por quê? Essa energia de quebra de todas as ligações entre carbonos, quando eu não tenho oxigênio participando, ela não vai ser toda despendida para formar ATP. Uma parte dela vai formar outras moléculas energéticas, mas que eu não consigo usar como energia. Então, a respiração celular anaeróbica, ela não usa oxigênio, só que ela quebra todas as moléculas, todas as ligações entre carbonos da glicose e vai liberar CO2 aqui, ó, tá vendo? Ó? CO2 como subproduto. E aí vai formar aqui, ó, água, e a gente vai ver o que vai formar também N2, nitrogênio atmosférico. Então é o seguinte, ó, numa simplificação dessa respiração celular anaeróbica, então é respiração celular porque eu quebro todas as ligações entre carbonos da glicose. Só que aqui ela é anaeróbica. Numa simplificação, o que vai rolar aqui, gente? Eu vou pegar, então, a glicose, certo? Só que ao invés de pegar oxigênio, né, então eu vou ter aqui a oxidação da glicose, só que ao invés de pegar oxigênio, vai pegar aqui, a bactéria que faz isso, vai pegar nitrato, lembra do nitrato lá do ciclo do nitrogênio? Vai pegar nitrato e vai pegar prótons H+, que se formam também em processos bioquímicos ali no solo. E aí, gente, ela vai pegar, essa bactéria vai pegar a glicose e vai usar os nitratos para conseguir quebrar a glicose. Então, vai quebrar a glicose em gases carbônicos, pega um C6 e quebra num C1, ou seja, quebra todas as ligações de carbonos, vai formar água e vai formar nitrogênio atmosférico. Essas são as bactérias desnitrificantes. Lembra? Ó? Você tem bactéria, primeiro, né? Tem a fixação, que é transformada de nitrogênio atmosférico em amônia. Né? Aí você tem a nitrificação, que é transformar de amônia em nitrito e depois nitrato. O nitrato é o composto nitrogenado, NO3, né? Nitrato, absorvido pelos vegetais. Só que aquela parte que não foi absorvida, se ficar aqui, vai ocorrer a lixiviação, né? A água da chuva vai levar muito para baixo, vai ficar longe dos alcances das raízes das plantas e vai se perder esses átomos de nitrogênio. Eu não quero que isso aconteça. Então, o nitrato que não foi absorvido, ele vai ter que ficar na forma gasosa de novo, perdão. E vai ter que, então, virar em nitrogênio atmosférico. Isso é o que faz a bactéria desnitrificante.
ela faz isso e contribui para o ciclo do nitrogênio, transformando nitrato em nitrogênio atmosférico para ele voltar para o ciclo. Porém, pessoal, a bactéria não faz isso porque ela é boazinha. A bactéria faz isso para conseguir energia para ela. É a forma que ela tem de conseguir energia, tá? Então, ela faz esse processo aqui. Nesse quadrinho amarelo está o processo simplificado, onde o nitrato vai virar nitrogênio atmosférico. Só que a gente simplificou, a gente resumiu. O processo todo não é nitrato diretamente virando nitrogênio atmosférico. É nitrato virando nitrito, o nitrito virando o 2NO, o 2NO, que agora não lembro qual é o nome, virando o N2O, que é o óxido nitroso, que está aqui em rosa. Que aí esse cara aqui vai virar nitrogênio atmosférico para fechar o ciclo do nitrogênio. Só que, gente, quem é que transforma de nitrogênio, né, de nitrato para nitrito para 2NO, de 2NO para N2O, que é o óxido nitroso, e para nitrogênio atmosférico? A bactéria que faz isso. O que acontece é que hoje a questão de destruição, né, ambiental, principalmente aquecimento global, faz com que as enzimas bacterianas não consigam fazer este passo, esse último passo, de transformar óxido nitroso em N2, nitrogênio atmosférico. Então, esse último passo aqui, ó, fica prejudicado. Então, ao invés do processo de desitrificação ser completo, né, o nitrato virar nitrito, que vira, né, esse aqui, que vira esse, chega aqui, por conta do aquecimento global, algumas enzimas bacterianas não estão mais funcionando corretamente, não estão permitindo o último passo. E aí se forma óxido nitroso, que era para ser transformado em nitrogênio atmosférico, mas não é. Qual que é o problema, cara? O nitrogênio atmosférico, ele resfria a atmosfera. A nossa atmosfera, ela é habitável por conta do nitrogênio atmosférico, que é 78%. O óxido nitroso, esse cara aqui, ele aquece a atmosfera. Ele retém calor igual metano, igual CO2. Então, este cara aqui é um contribuinte para o aquecimento global. Além do metano, que vem da decomposição de matéria orgânica, além do gás carbônico, que vem da respiração, que vem da combustão, né, da queima de combustíveis, o óxido nitroso vem de uma falha no processo do ciclo do nitrogênio. E aí esse óxido nitroso que era para virar nitrogênio atmosférico não vira. Então percebam, a gente está falando aqui de duas coisas diferentes, mas relacionadas. Uma coisa é respiração celular anaeróbica, que não usa oxigênio, mas que tem uma quebra total da glicose, quebra todas as ligações entre carbonos da glicose e libera CO2 para a atmosfera. E, né, além do CO2 e da água, um outro subproduto era para ser nitrogênio atmosférico. Só que aí, por conta do aquecimento global, enzimas são desnaturadas pelo calor excessivo, e aí, ao invés de liberar nitrogênio atmosférico, libera aqui, ó, CO2, H2O e mais N2O, que é o óxido nitroso, que aí contribui mais ainda para o aquecimento global, uma bola de neve. Quanto mais óxido nitroso forma, mais quente fica. Tá? Então, é um problema aqui relacionado, né, à respiração anaeróbica, tá bom? Galera, até aqui tá de boa? Vocês entenderam o que seria a respiração celular anaeróbica? É uma quebra total da glicose, igual a aeróbica, só que aqui não usa oxigênio. O saldo de ATP, gente, é só de 2. Por não ter oxigênio participando, tá? O saldo energético é muito baixo, beleza? Então é só 2 o saldo energético aqui para a célula. Tá tranquilo até aqui? Pessoal, a respiração celular anaeróbica, vocês já viram o que é. A fermentação é um processo que também, como a respiração celular anaeróbica, ela não usa oxigênio, só que a diferença é que a quebra aqui, ela não é uma quebra total da molécula de glicose, é uma quebra parcial, tá? Então, assim, você pega a molécula de glicose aqui, 6 carbonos ligados ciclicamente, ok? Aqui. Na respiração celular, seja ela aeróbica com oxigênio ou anaeróbica sem oxigênio, você vai quebrar todas essas ligações entre os carbonos aqui. Então, forma só gases carbônicos, compostos com um carbono só. No caso da fermentação, a quebra é parcial. Você não quebra todas as ligações entre carbonos.
A gente tem vários tipos de fermentação. Um primeiro tipo aqui, ó, você vai quebrar essa ligação e essa aqui, e forma dois compostos com 3 carbonos. Forma 3C, né? Dois compostos com 3 carbonos. Isso é o primeiro tipo de fermentação. E tem um segundo tipo de fermentação que depois que você quebrou, né, em 3C, a glicose em 2 compostos com 3 carbonos, a hexose. A glicose é um grande exemplo de hexose, mas pode ser frutose ou galactose, lembra? Né? Mas depois que tu quebrou aqui, você vai quebrar essa ligação aqui e essa aqui, ó. Aqui já até esqueci de botar, e essa aqui, ó. Então, você vai formar um composto com 2 carbonos e um com 1. Um com 2 aqui e um com 1. Esse é outro tipo de fermentação. Mas vejam que eu ainda mantive uma ligação entre carbonos da molécula original. Então, isso é uma fermentação. Eu não quebro todas as ligações entre carbonos. Tá? Gente, a fermentação, assim como a respiração celular anaeróbica, vai te dar só 2 ATPs de saldo para cada glicose, para cada hexose que entra na brincadeira. Que pode ser glicose, frutose ou galactose, que a fórmula molecular é a mesma, C6, H12O6, para os 3 açúcares. Então, sempre vai dar 2 ATPs. Não interessa qual é o tipo de fermentação, vai te dar 2 ATPs de saldo. Tá? Mas a glicólise é a única etapa, galera, que é comum a todos os processos. Então, a glicólise, que se vocês lembrarem lá da aula de sexta-feira, a glicólise é pegar a glicose mais um cara chamado NAD, e você transforma isso aqui em 2 moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico, mais 2 moléculas de NADH2. Porque 2 vezes 4, 8, aqui tinha 12, os 4 hidrogênios que sobram vão ser carregados pelo NAD, né? Cada NAD carrega 2. Certo? Então, essa etapa aqui, que é a glicólise, gente, acontece como primeira etapa de todos os processos. Tá? Na respiração, em todos os processos exergônicos, na verdade, né? Porque a fotossíntese que a gente vai ver na quinta-feira, ele é um processo endergônico, consome energia. Tá? Aqui não. A respiração e a fermentação são processos exergônicos, liberam energia. Então, independente se eu estou falando de uma respiração aeróbia, anaeróbia ou fermentação, todos esses processos vão ter a glicólise. Então, primeira coisa que vai acontecer é quebrar a glicose, ou a frutose, ou a galactose, em 2 ácidos pirúvicos. E depois acontece o resto. Então, depois lá acontece ciclo de Krebs e cadeia respiratória na respiração aeróbia, tá? Depois acontece ali a formação de ácido lático, ou ácido acético e tal, nas fermentações, tá? Então, a glicólise, isso é uma pergunta muito comum nos vestibulares, a glicólise é a única etapa que é comum a todos os processos, respiração aeróbia, respiração anaeróbia e também na fermentação. Então, não esqueçam disso, tá bom? Galera, nós vamos falar de 3 tipos de fermentação, que são os 3 tipos de fermentação que o vestibular vai cobrar de vocês. Tá? Fermentação lática, alcoólica e acética. Mas estas não são as únicas fermentações que acontecem. Tá? Nós temos uma infinidade de fermentações acontecendo para a fabricação de uma bebida alcoólica, por exemplo. Eu não sou um grande especialista em vinho, não conheço muito de vinho. Mas quando os caras pegam lá e amassam a uva, fazem um mosto de vinho para fermentar aqui ou gerar o vinho, né? Mosto de uva para gerar o vinho, você tem uma infinidade de açúcares ali, e alguns açúcares mais simples que a gente vê na faculdade, porque, gente, vocês não vão estudar todos os açúcares na faculdade, não. Tá? Vocês vão estudar os que a gente vê no ensino médio. Um ou outro a mais, né? Mas não vão estudar todos os açúcares. Isso só vai ser estudado porque é um especialista em bebida alcoólica, especialista em carboidrato e tal. Tá? Mas você vai ter uma série de açúcares mais simples, glicose, frutose, galactose, que vão acabar gerando para ti o álcool lá da bebida alcoólica, na fermentação. Só que os sabores de uma bebida, tá? Você vai pegar os vinhos, todas as nuances e diferentes sabores de vinho, o que dá um sabor diferente de um vinho para o outro? Além da uva em si, né? Mas a uva é diferente, Marquinhos, mas a uva foi fermentada. Então, cada uva tem um conjunto de açúcares que são fermentados de uma certa forma que vão gerar certos produtos. Basicamente, o que dá sabor para a bebida, gente, são ésteres, lembra das funções orgânicas? Ésteres, fenóis e aldeídos. Tá? Eu não sou, como eu falei, um entendido em vinho, mas eu entendo razoavelmente de cerveja. Tá? Eu estudo cerveja, faço cerveja há uns 15 anos. Então, assim, quando você vai tomar uma cerveja, claro que se você for no mercado e pegar ali as cervejas
mais comunzinhas, né? Skol, Brahma, Antártica, Bud, né? Cara, elas vão ter esse sabor muito parecido. Mas é que elas são todas do mesmo estilo. Elas têm ingredientes muito parecidos. Porém, se você vai pegar estilos diferentes, eu sei que a Mi, não sei o resto da galera, eu sei que a Mi e o Miguel, né, o namorado da Mi, gostam de cervejas diferentes, que foram lá no Festival da Cerveja e tal, né? Então, aí, Mi, eu não sei, nunca conversei com a Mi sobre isso, qual é o estilo que ela e o Miguel gostam mais, mas eu gosto muito das ales, né? India Pale Ale, a famosa IPA, American Pale Ale, a famosa APA, que até tem uma ali, vou pegar depois para mostrar para vocês. Então, quando a gente busca uma cerveja assim, ela tem sabores diferentes da cerveja que a gente compra no mercado lá da Skol, né? Ou então você vai tomar, por exemplo, uma cerveja de trigo. Você vai tomar cerveja, por exemplo, um estilo que eu não gosto muito, mas muita gente gosta, que é triple, as Belgian Ale, são cervejas mais frutadas. Então, cara, são sabores diferentes. Quando eu faço uma cerveja de trigo, que é uma das que eu mais gosto de fazer, assim, você vai sentir, botou a cerveja na boca, você sente um gostinho de banana na cerveja. Você está terminando de engolir essa cerveja, lá no fundo da língua, vai te dar um gostinho de cravo. Mas não vai nem banana nem cravo na cerveja, galera. São processos de fermentação que geram esses sabores. Ésteres e aldeídos numa cerveja que você quer. Perdão, ésteres e fenóis, desculpa, numa cerveja que você quer. Um aldeído já vai te dar um sabor ruim na cerveja. Então, quando você quer buscar uma cerveja boa, você vai controlar a fermentação, temperatura, os produtos que você vai botar para fermentar, para que não forme aldeído. O aldeído vai te dar um gosto meio ceboso, meio amanteigado na cerveja e vai te dar dor de cabeça no dia seguinte. Então, tudo isso, cara, depende de um controle desse processo de fermentação, que só estudando para você conseguir entender como isso funciona. Mas só mostrar para vocês que é uma parada, um universo muito mais rico, gente, do que a fermentação lática, alcoólica e acética. A gente vai fazer cerveja de fermentação alcoólica. Cara, é uma das fermentações que acontece no processo de fabricação de cerveja. É uma das fermentações. Tem várias outras que a gente não cita, que não aprende aqui. Tá? Mas só para exemplificar para vocês, olha só. Quando eu quero fazer queijo suíço, eu estou falando de queijo suíço, não é qualquer queijo. Tá? O queijo suíço, é esse estilo de queijo. Você vai usar aqui, tá, uma bactéria que é do grupo das propionibactérias. E o queijo suíço, gente, apesar de ser queijo, ele não é feito por fermentação lática, é feito por fermentação propiônica. Vai gerar o ácido propiônico e gás carbônico. Queijo suíço tem um sabor mais forte e tal, né? Aí, olha só, se você quer fazer cheddar, quer fazer iogurte, ou quer fazer molho de soja, por exemplo, você pode usar Streptococcus, lactobacillus, são espécies, não é qualquer espécie Streptococcus, gente, não é qualquer espécie lactobacillus, são espécies específicas. E pode usar também, tá, fungo, cara, aspergillus na fermentação lática. Então é assim para fabricar também, além de cheddar, além de molho de soja, iogurte, para fabricar ricota, né, para fabricar leite fermentado. O iogurte seria uma forma de leite fermentado, né? O que muda de um para o outro, Marquinhos? Os produtos que você vai fermentar, o tipo de leite, a quantidade de gordura e tal, o tempo de fermentação, né? Qual micro-organismo você vai usar para fazer fermentação e, principalmente, a temperatura em que essa fermentação é levada. Isso é bem importante. Aí vai fazer a bebida alcoólica, Saccharomyces, basicamente, que vai gerar gás carbônico, álcool, entre outras fermentações aqui. Agora, para fazer acetona, que vocês usam lá para tirar esmalte, meninas, para fazer isopropanol, que é um removador, um solvente industrial, tá? É Clostridium, mesmo gênero lá da bactéria do tétano, né? Da bactéria do botulismo. Agora, para fazer ácido acético, vinagre, né? Aí você usa Escherichia ou o mais comum é a Acetobacter, né? Que é uma bactéria que faz fermentação acética. E, gente, isso aqui é só um apanhado geral das principais fermentações. Tem muito mais. Né? Só para que vocês, né, consigam entender que a gente aqui limita muito, né, no ensino médio, o nosso conhecimento. Lá na graduação, vocês vão ver mais algumas fermentações, mas não vão ver todas também, porque é uma infinidade. Tá? Beleza, galera? Então, a gente vai começar com a primeira fermentação, que é a fermentação lática. A fermentação lática, tá, ela gera o ácido lático. No nosso dia a dia, ela tem uso comercial para quê? A gente usa a fermentação lática para fabricar Yakult, o leite fermentado. Gente, vocês sabem que o Yakult,
ele não tem aquele sabor adocicado naturalmente, ele é azedinho, aí você coloca açúcar, você coloca lá alguns aromas e tal, né? Então, mas é fabricado, né, por fermentação lática a partir de lactobacilos, né? Na verdade, do Yakult, especificamente, é o Kasei Shirota, é o nome científico do lactobacilo que fabrica o Yakult. Aí tu vai fabricar aqueles queijos que nutricionista chama de queijo, que eu acho isso um crime, né? Ah, queijo cottage, queijo quark, né? Cara, isso não é queijo. Ah, substitui a ricota, né, por um queijo cottage. Aliás, substitui a mussarela, desculpa, por um queijo cottage. Não é a mesma coisa, né? Ou por uma ricota, não é a mesma coisa. Mas esses queijos, eles são mais proteicos e menos gordurosos. Então, eles são fabricados por fermentação lática. Tá? Agora, se você vai pegar, por exemplo, tá? Fazer sei lá, um queijo mussarela, um queijo gorgonzola e tal, aí já envolve fungos, já é um processo um pouquinho mais complexo, que tem mais de uma fermentação acontecendo, usa mais de um micro-organismo. Mas a fermentação para gerar ricota, queijo cottage, queijo quark, é basicamente, né, bactérias ali do grupo dos lactobacilos, tá bom? Galera, então, a fermentação lática, que tem utilidade econômica para a gente, vai acontecer da seguinte forma. Você pega o leite e vai colocar lá um grupo de micro-organismos, né, do gênero lactobacilos. Aí, aliás, da família dos lactobacilos. Aí, gente, esses lactobacilos vão absorver a glicose e a galactose que estão lá no leite, porque, não esquece, para a gente, esses processos geram produtos, mas para a bactéria é para gerar energia para ela. Ela quer gerar energia a partir disso. Então, você vai ter a bactéria lá no leite, você bota a bactéria no leite, né? Essa bactéria tem até no ar, né? Você não precisa nem botar. Se você deixar o leite lá a céu aberto, vai acabar fermentando e gerando lá um iogurte, né? Mas, claro, não vai ter um sabor tão bom quanto se você controlar o processo. Então, assim, essa bactéria vai absorver a glicose, ela vai ter dentro do citoplasma dela o NAD, lembra dele? Transportador de elétrons lá, né? Aceptor de elétrons. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó, na setinha laranja, tá? Você vai ter a glicose sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Gente, isso aqui é uma glicólise. Olha aqui, ó, a glicólise. É tu pegar a glicose mais NAD, transformar em ácido pirúvico mais 2 NADH2. Isso aqui é a glicólise. Depois que aconteceu a glicólise, transformando a glicose em 2 ácidos pirúvicos mais NADH2, você vai ter uma segunda etapa representada pela setinha vermelha, onde, olha só, você vai ter uma enzima aqui na setinha vermelha que vai devolver um H2 para cada ácido pirúvico. A primeira enzima que atua quebra a glicose dos ácidos pirúvicos mais hidrogênios soltos que o NAD pega. A segunda enzima vai atuar sobre o ácido pirúvico. Ela vai pegar o ácido pirúvico, pegar H2 do NAD e devolver para o ácido pirúvico. O que era C3H4O3 vai virar o quê? C3H6O3, tá vendo? Vira, então, ácido lático. Que aí, pessoal, o ácido lático, ele tem um caráter ácido, pH baixo, né? pH baixo, certo? À medida que lá no leite, essa bactéria que está lá no leite vai tirando a glicose para ela conseguir tirar a energia da glicose, vai transformando em ácido lático, vai baixando o pH do leite. À medida que vai baixando o pH do leite, no leite tem uma proteína chamada caseína, que é uma proteína que está dissolvida no leite, que é líquida. Só que à medida que vai baixando o pH, você vai tendo uma desnaturação da caseína, ela vai solidificando. Assim que forma o iogurte, assim que forma a ricota, assim que forma o queijo quark, assim que forma o queijo cottage, tá? É a desnaturação das proteínas que vai mudando a consistência, beleza? E aí acaba gerando 2 NAD, né? Porque o NAD carregou os hidrogênios, ele volta a ser NAD, né? Ele era NAD, virou NADH2, volta a ser NAD. E essa brincadeira toda aqui, pessoal, isso aqui tudo me dá uma possibilidade, né, uma formação de 4 ATPs, certo? Só que lembra que o que me interessa não é o quanto ATP forma, é o saldo. Então a gente forma 4 ATPs, só que para acontecer teve um gasto de 2. Então entra 2 ATPs aqui e saem no final 4 ATPs formados. Só que tu gastou esses 2 aqui, então teu saldo é de 2, tá vendo? Porque sobra 4, fabricado 4, mas tu gastou 2 para começar o processo. Então o que interessa para tua célula é o saldo de 2 ATPs para cada glicose que entra.
tá? Então, essa é a fermentação lática, tá, pessoal? No nosso organismo, tem uma célula que pode fazer isso, que é a célula muscular estriada, tá? A musculatura estriada, normalmente, né, tá fazendo respiração celular aeróbia, né? Vai transformar lá a glicose, C6H12O6, mais O2, em CO2, mais água, e isso me gera aí um saldo de mais ou menos 30 ATP. Geralmente é assim. Só que, se porventura não tem oxigênio entrando na célula, ela não consegue mais liberar gás carbônico e água. Aí ela vai fazer esse processo de baixo aqui, vai formar ácido lático, tá? Gente, faltar oxigênio na célula não é faltar oxigênio na atmosfera. A atmosfera não vai faltar oxigênio. Só que a célula muscular é muito grande e gasta muita energia, consequentemente, consome muito oxigênio. Quanto mais energia uma célula gasta, mais oxigênio ela consome. Logo, em alguns momentos, pode não ter o devido aporte de oxigênio para dentro da célula. Falta oxigênio dentro da célula. E aí, cara, se falta oxigênio dentro da célula, a célula não consegue mais fazer a respiração aeróbica, liberar gás carbônico, gasoso, que vai lá para o sangue, vai embora na expiração, e ela começa a liberar ácido lático, que é líquido. E o ácido lático, cara, ele tem uma atração química com os canais de cálcio que tem na musculatura que vão promover a contração. Para a contração muscular acontecer, lembra? Entra cálcio e ATP. E aí, esse ácido lático tem uma atração com os canais de cálcio. Então, ele promove, né, uma ligação dos canais de cálcio e uma contração intensa do músculo, que é a cãibra. A cãibra é um acúmulo de ácido lático, que é uma consequência da falta de oxigênio, né, no músculo. Pô, mas Marquinhos, já ouvi que a cãibra é falta de potássio. Cara, é que a bomba de sódio de potássio é um dos responsáveis, para jogar o oxigênio para dentro da musculatura. Não falta sódio no teu corpo. O que pode faltar? Potássio. Mas, gente, essa falta não é uma falta sistêmica de potássio. E os caras, come banana que vai parar a cãibra. Cara, geralmente cãibra não está relacionada necessariamente com falta de potássio. Isso é uma lenda. A cãibra está relacionada com o uso exacerbado, exagerado de um músculo. Você gastou potássio naquele músculo. Tem potássio no resto do corpo. Só que vai demorar um tempo para esse potássio chegar lá, o aporte de potássio chegar naquele músculo. Tá? Então, isso é a cãibra. Beleza? A gente forma ácido lático sempre? Cara, sempre um pouquinho forma. Não é 100% do teu metabolismo muscular, que é respiração. Sempre tem um pouquinho de ácido lático ou outro. Só que olha o que acontece, pessoal. Você faz, né, a formação lá no músculo de ácido lático, que é o lactato. O lactato e o ácido lático é a mesma coisa. E aí, esse ácido lático, que você forma geralmente em pequena quantidade, vai lá para o fígado, onde esse ácido lático é transformado em piruvato e depois em glicose. Ou seja, a gente faz o caminho inverso, cara. A gente faz isso aqui, ó, lá no fígado. Pega o ácido lático que formou na fermentação ali, transforma em piruvato, que é o ácido pirúvico, transforma em glicose. A gente chama isso de gliconeogênese. Então, como a gente geralmente produz pouco lactato, pouco ácido lático, a gente transforma esse ácido lático tranquilamente em piruvato e depois em glicose. Então, a gente consegue, né, transformar o limão em limonada, né? Pegar esse ácido lático que seria ruim, mas consegue ligar um no outro ali, primeiro transformar ácido pirúvico, liga um ácido pirúvico no outro, vai hidrogenar eles e vai, então, transformar em glicose. Só que a partir do momento que tem pouco oxigênio, quando baixa muito a taxa de oxigênio e você forma muito ácido lático, tu não consegue transformar todo o ácido lático em glicose. Não consegue fazer gliconeogênese de todo o ácido lático. Aí ele começa a acumular no corpo e causa, né, a cãibra, a musculatura. Musculatura estriada é o mais comum ter cãibra, mas musculatura cardíaca também pode ter cãibra, tá, gente? Eu tenho uma... Ela é irmã de uma tia minha, né? Tipo, meu tio, né, irmão do meu pai, casado com essa mulher, e a irmã dessa mulher, né, dessa minha tia, morreu com cãibra no coração, cara. Ela tinha um problema cardíaco lá que causou cãibra, né, acúmulo de ácido lático no coração, tá? Bom, então, a gente falou da fermentação lática, e aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui a questão dos alimentos. A gente já comentou sobre isso na aula de sistema digestório, vamos só relembrar, tá? Muitos alimentos que a gente consome, produtos de fermentação, tem uma importância muito grande para a gente, tá?
no nosso organismo como um todo, assim, principalmente para o sistema digestório, tá? Aí esses alimentos, olha só, gente, os probióticos são alimentos que têm micro-organismos benéficos, que vão ajudar na nossa digestão, no trabalho, no sistema digestório como um todo. Então, o queijo gorgonzola, o próprio iogurte, o Yakult, eles têm micro-organismos que fazem bem pra gente, tá? Alimento pré-biótico é alimento que não tem micro-organismo, mas tem substrato, tem comidinha para esse micro-organismo crescer. Tá? Tem substrato para o crescimento dos micro-organismos da microbiota intestinal. A gente chama de flora intestinal, mas flora é planta, né, gente? Fauna é animal, flora é vegetal, né? Então, para falar de flora intestinal, tem que ter planta no intestino. O termo correto é microbiota, né? Micro-organismos, né? Biota, vida, micro pequeno, microscópio, então microbiota intestinal. Então, os pré-bióticos são aqueles ricos em fibras, e as fibras são substrato para o crescimento desses micro-organismos. Então, alimento probiótico, gente, é alimento que tem os micro-organismos benéficos. Né? Alimentos que têm micro-organismos. Gorgonzola, né? Iogurte e tal. Prebiótico tem o substrato para esse micro-organismo crescer, que é basicamente fibra. Então, folhas, vegetais de forma geral, leguminosas e tal. Né? Como vocês estão vendo na fotinha aí. E os simbióticos são alimentos que têm pré-biótico e probiótico. Por exemplo, se você pega um iogurte, que é probiótico, tem micro-organismo, e come com granola e fruta, que é pré-biótico, tem fibra, você tem um alimento simbiótico com as duas coisas. Tá bem? Vou compartilhar com vocês aqui, então. Tá? E vamos falar da fermentação alcoólica agora. Tá? Pessoal, a fermentação alcoólica, tá? Ela é uma fermentação que vai gerar álcool como principal produto, mas não é a única coisa que acontece. Lembrando, gente, que quando você vai fazer uma bebida alcoólica, eu vou falar um pouquinho mais de bebidas alcoólicas sendo feitas, né? Você vai procurar outras fermentações. A gente fala da fermentação alcoólica aqui, mas outras fermentações acontecem, né? Então, não sei se vocês estão notando aqui, esse é o copinho para IPA e APA, né? Essa cerveja aqui está um pouquinho mais clara, porque depende dos maltes que você coloca. Aqui, ó, essa que está aqui no meu copo, na foto, é uma Amber Ale. E essa aqui é uma APA, né? Uma American Pale Ale. Tá? Então, você vai ter, né? Um mosto de um produto qualquer que tenha açúcar para fermentar, gente. Qualquer coisa que tenha açúcar dá para fazer cerveja, dá para fazer a bebida alcoólica, né? Por exemplo, cerveja é feita de grãos moídos, né? Açúcares que você pega lá, moe grãos, aí você tem uma infinidade de variedade de grãos que você pode... Ah, mas não é só cevada, Marquinhos, mas a cevada tem muitas variedades, tipos de cevada, dá para fazer de trigo também, mas só de cevada tem um monte de variedade, né? Aí cada variedade tem uma torra maior, uma torra menor, mais tempo de torra, temperatura mais alta. Então tem uma variedade, uma infinidade de maltes que você pode usar, né? Aí você combina os maltes ali para montar a tua cerveja. Então, na cerveja, você faz, você moe esses grãos que tem os açúcares e usa água quente, né? Rampas de temperatura. Primeiro você bota lá a 68 graus, depois você bota a 70 graus. Tal. Então, você usa rampas de temperatura para dissolver os açúcares e você forma um mosto. E aí você bota esse mosto a fermentar. Tá? Para fabricar vinho, é um mosto de uva, né? Eles amassam uva e botam ali a fermentar também. Para fabricar cachaça, aí é caldo de cana, garapa, né? Para fabricar vodka, vodka é feita a partir de batata. Então, cara, depende muito, né, da bebida que você quer, mas tendo açúcar dá para fazer bebida. O saquê é um vinho feito de arroz, né? Então tem uma infinidade. Pô, Marquinhos, o que é uma bebida destilada? Gente, a destilação é um processo posterior. Então, primeiro você fermenta e depois faz a destilação. Tem bebida que é só fermentada, o vinho, a cerveja, o saquê. Tem bebida como uísque, cachaça, vodka, que você fermenta e depois faz a destilação, que é para você deixar a parada mais concentrada. Você tira um pouco da água na destilação, tá? Então, o processo de fermentação, cara, você vai botar lá açúcares. A gente fala da glicose, né, gente? Mas como eu falei, tem uma infinidade de outros açúcares, né? A gente vai falar aqui da fermentação alcoólica que vai usar a glicose, né? Então você bota lá a glicose, tá lá no mosto da uva, o mosto da cerveja e tal. Aí, o fermento, porque, gente, fermentação lática, basicamente, é por bactérias. Nós vimos aqui que tinha, né,
alguns fungos do grupo dos aspergilos que poderiam fazer fermentação lática também. Mas geralmente é bactéria, lactobacillus é bactéria, streptococcus é bactéria. Então, fermentação lática geralmente é bactéria. Não é exclusivamente, mas geralmente. Já a fermentação alcoólica, geralmente é levedura, fungo. Não é exclusivamente, mas geralmente é levedura, é fungo. Tá bom? Então, você vai ter a levedura absorvendo lá a glicose daquele mosto, daquele líquido que você usou para fermentar, fazer bebida. Então, o fungo, a levedura vai absorver, né, o açúcar, vai ter NAD, né, nicotinamida aqui, adenina de nicotídeo, e aí vai ter a glicólise. Ó. Essa primeira setinha laranja aqui indica a glicólise, que é a glicose sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos, certo? Só que aí, cara, o que vai acontecer? Esse ácido pirúvico, que é o 2, né, que é o C3H4O3, então 2 moléculas de C3H4O3, ele vai sofrer um processo, né, de descarboxilação, tá vendo aqui, ó? Então, o que era C3H4O3, ácido pirúvico, vai descarboxilar, vai perder um gás carbônico, ó. Então, perde um carbono e 2 oxigênios, CO2. Tá vendo? E aí descarboxilou e virou o que a gente chama de acetaldeído. Então, tem uma segunda reação. A primeira reação é a glicólise, que é quebrar a glicose dos ácidos pirúvicos. Aí os hidrogênios serão carregados pelo NAD, tá aqui, ó, NADH2. Mas tem uma reação aqui, ó, que vai pegar esse ácido pirúvico e vai descarboxilar ele, transformando ele em acetaldeído, mais 2 moléculas de CO2, que vai para a atmosfera, que se perde. E depois vai ter uma última reação, que é esse acetaldeído aqui, que são 2 moléculas dessas que são formados, ganhando, né, os hidrogênios que o NAD pegou, ó, pegando o NADH2 aqui, ó, esses NAD pegaram os hidrogênios que sobraram daqui. Então vai ter o acetaldeído reagindo com os NADH2, e aí você vai ter o H2, sendo um H2, né, ou 2 hidrogênios, sendo devolvido para cada acetaldeído. Aí vai um hidrogênio para cá e outro hidrogênio aqui na ponta. Então, o que era acetaldeído, C2H4O, vai virar etanol, C2H5OH, mais NAD, e isso tudo aqui me dá um saldo de 2 ATPs, né? Lembra, fabrica 4 ATPs, mais o saldo é de 2. Então, essa é a fermentação alcoólica. Vou apagar isso tudo aqui para a gente retomar. Ó, a glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, isso é a glicólise. Aí vai formar NADH2. Os NAD aqui, pega os hidrogênios que sobram aqui, né? Porque tem aqui 2 vezes 4, 8, tinha 12, sobraram 4, vão estar aqui, 2 NADH2. Aí vai ter uma descarboxilação do ácido pirúvico, ele perde um CO2, ele vira o acetaldeído, C2H4OH, e esse acetaldeído reage com os NADH2, cada NADH2 devolve um H2 para um acetaldeído, e transforma ele em etanol, C2H5OH, mais NAD, e isso tudo aqui me dá um saldo de 2 ATPs, né? Fabrica 4 e gera 2 ATPs. Então, essa é a fermentação alcoólica. Gente, é assim que gera o álcool da cerveja, né? Do vinho e tal. Às vezes me perguntam, Marquinhos, quando você faz uma cerveja, como é que você coloca o álcool? A gente não coloca o álcool, né, gente? O álcool é parte do processo, tá? Ó, garganta seca aqui. Sacanagem. Então, o álcool é parte do processo, né? Só que esse álcool é importante, tá, pessoal? Por quê? Ele é uma das paradas que evita a contaminação. Então, você tem, né, a cerveja ali, ela, claro, você tem todo o processo de asepsia, a gente toma muito cuidado, tá, mas pode ter uma contaminação. Né? O próprio ar, tu abre ali para ver se está tudo certo, o fermentador pode ter uma contaminação. Então, essa contaminação, cara, ela é evitada, ou a chance dela acontecer diminui bastante com o álcool. O álcool, ele é, né, um esterilizante, vamos chamar assim, daquele ambiente, diminui a contaminação. Outro fator na cerveja que diminui a contaminação é o lúpulo. O lúpulo também é um anticontaminante. Ele não serve só para dar o gostinho amargo e gostoso da cerveja. Ele também serve como anticontaminante, tá? Então, numa bebida alcoólica, o álcool é interessante porque ele diminui o risco de contaminação, de estragar essa bebida, né? Pô, Marquinhos, cerveja sem álcool. Galera, não existe fabricar cerveja sem álcool. A cerveja era fabricada com álcool e depois um processo industrial retira o álcool. Ele é retirado posteriormente. Tá? Ela é gerada com álcool no processo de fermentação normal. E o CO2, cara, olha só, toma cuidado com uma coisa, tá? O CO2 que a gente tem na cerveja, você vê que essa cerveja aqui, ela tem gás, né? A cerveja que a gente bebe tem gás, tá aqui as bolinhas subindo. Não sei se estão conseguindo ver aí, mas as bolinhas estão subindo aqui. Então, o CO2, cara, que a gente tem na cerveja, ele não é o CO2 do processo aqui.
Se você deixar esse CO2 no processo, tá? O que vai acontecer? A cerveja não vai ficar com gosto bom. Então, esse gás que é formado, veja que o gás é formado antes do álcool, né? Então, esse gás que é formado aqui, ele é jogado fora. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Ele é jogado fora. Aí vai fabricar o álcool. Depois tu gasifica essa cerveja. Então, tu gera o gás depois da cerveja pronta. Tá? Numa cervejaria grande, né, pessoal? Você bota o gás artificialmente, né? Eles colocam o gás artificialmente lá na garrafa e tal. Aqui, né, que eu faço em casa, eu faço um segundo processo de fermentação, faço uma segunda fermentação para gerar só o gás daí. Tá? Ela gera só o gás. Certo? E quando você vai fazer massa de pizza, né? Massa de pão, né? Aliás, encomendem os pães da Camila aí, são muito gostosos, né? Eu recomendo o pão recheado de calabresa, que é sensacional. E quando você vai fazer um pão, né, Camila, o que você usa? Fermento biológico, né? O fermento biológico, ele é uma levedura que faz uma fermentação alcoólica. O que você quer dessa fermentação? Você quer o gás carbônico para deixar a massa fofinha, a massa ficar fofa, que é o gás carbônico crescendo. Pô, Marquinhos, gera álcool também ali? Cara, gera álcool, mas uma quantidade muito pequena, porque primeiro acontece a geração de CO2 e depois a geração do etanol, né? É uma quantidade muito pequena. Se você deixasse, né, esse pão fermentando aqui por semanas, aí sim ia gerar mais álcool, mas, gente, o álcool é altamente volátil. Se você não tivesse com esse pão fechado num fermentador, como a gente faz com a cerveja, esse álcool ia volatilizar. Né? Vai ter álcool, mas é muito pouco. Aí você bota o pão para assar, vai evaporar todo o álcool. Então é bem tranquilo. Tá? Você tem, né, a formação de gás carbônico depois de álcool. Mas o álcool aqui no pão, tu não vai comer um porre, né? Porque primeiro tu assa o pão e esse assar evapora, né? Volatiliza todo o álcool, beleza? Então, para crescer massa de pão, de pizza, você quer o gás carbônico. Mas na bebida alcoólica você quer o álcool porque ela vai diminuir contaminação, né? E também vai dar aquela sensação, né, de bem-estar que o álcool proporciona pra gente, né? Maldade. Olha só. Galera, um detalhe importante. Fermento biológico de pão, de massa de pizza, é levedura. Fermento químico não é levedura, tá? Fermento químico é basicamente bicarbonato. Eles até botam umas leveduras junto ali, mas, cara, não faz muita diferença. Se você quer fazer um bolo, fermento biológico é para pão e pizza ali. Fermento químico é para bolo. Você quer fazer um bolo e acabou o fermento em casa? Vai lá e vê se tem bicarbonato de sódio. Às vezes a mãe tem em casa para outra coisa, né? Então, bicarbonato de sódio, cara, vai substituir, vai fazer a mesma função do fermento. Tu mistura ali, ele vai reagir com a água, vai gerar gás e vai fazer o bolo crescer, tá? Beleza. Galera, aqui tá a cerveja, né, que eu fiz, que eu mostrei para vocês, e com os grãos que sobra, eu faço pão. Isso aqui é a massa do meu pão, só que isso aqui é uma foto que a Joana tirou. A Joana, ela tinha uma empresa de comida congelada, e ela fez alguns cursos de fotografia de alimentos e tal, então ela tem umas fotos, ela tinha umas fotos meio bonitonas, assim, né? Então isso aqui é a massa do pão, e aqui é a foto que eu tirei mesmo, né? Depois do pão prontinho aqui, né? Então esse é pão com os grãos que sobram da cerveja, né? Você usa lá os grãos só dissolvendo, os açúcares dos grãos, então o bagaço do grão fica e é fibra pura, né, cara? Daí a gente faz pãozinho com esse grãozinho, fica bem bom. Tá? No momento pós-pandemia aí, a gente vai combinar uma finaleira do Biológica, né, aqui em casa, pra vocês virem aí comer um pãozinho de grãos, né, de malte e tomar uma cervejinha, beleza? Vamos esperar essa loucura toda passar aí. Galera, aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui está só mostrando uma figurinha, né, do ácido pirúvico, é um passo ali, né, do ácido pirúvico, virando acetaldeído e virando etanol, tá? Essas figurinhas, gente, são os meus fermentadores. Eu até agora, para a minha última leva de cerveja, essa que eu tô tomando, eu comprei um fermentador novo, mas um pouquinho maior. Mas isso aqui são os meus baldes fermentadores, né? Cerveja que fermentando aqui. Tu tem que fechar esse balde, ele tem que estar fechado e vedado. Não sei se vocês estão notando que aí tem assim, o balde ele tem um balde com vedação aqui, tem uma mangueirinha que cai por uma garrafa d'água. Essa garrafa d'água com a mangueirinha, ela é o que a gente chama de airlock. Ela está vedando ali. Por quê, pessoal? Eu não quero que entre oxigênio aqui dentro. Se entrar oxigênio, o que vai acontecer com o meu fermento? Ele não vai mais fazer fermentação. Ele vai fazer respiração aeróbia. Ele vai gerar só gás carbônico e não vai gerar para mim o álcool. Porque se ele faz fermentação alcoólica, ele gera álcool e gás carbônico. Mas se ele faz respiração, ele gera só gás carbônico. Então eu não posso
deixar ficar entrando oxigênio aqui, senão eu não vou ter a fermentação da minha cerveja. Então tem que ter esse airlock que a gente chama, né? Então o balde de conversão, né? Uma mangueirinha ali que cai numa garrafinha com água, para não ficar entrando oxigênio lá, né? E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, olha só, tá? Eu vou mostrar mais de perto, que é o gás carbônico sendo formado da fermentação, saindo no nosso airlock. Tá vendo aqui, ó? Esta coisinha que tá saindo é o gás carbônico, ó. Tá vendo? Esse é o gás carbônico, né? Saindo aqui no nosso airlock. Tá? Isso aqui é uma época que eu fermentava ainda em temperatura ambiente. Hoje eu já tenho uma geladeira só para fermentação, né? Então, tá um pouquinho melhor o processo. Aí aqui tem outro videozinho aqui, ó. Mesma coisa, tá? A fermentação aqui. O gás carbônico da fermentação saindo no airlock aqui. Certo? Pessoal, vocês já ouviram falar, ou já beberam, talvez, uma bebida chamada amarula? Amarula é feito de uma frutinha chamada marula, tá? E a marula é uma fruta que alguns animais na África comem essa fruta. Geralmente quem faz fermentação alcoólica é levedura, mas eventualmente pode ser bactéria também, tá? Aí esses animais têm no seu estômago bactérias que fermentam os açúcares da frutinha marula, transformando em álcool. Gente, o álcool é uma das poucas coisas que não precisa ir para o intestino para ser absorvido. O próprio estômago já absorve. O álcool é uma das poucas coisas que o estômago absorve. Por isso que aquela história de você beber com o estômago vazio te deixa bêbado mais rápido mesmo. Se não tiver espaço ali do estômago ocupado com comida, tem mais área para o álcool ser absorvido. São poucas coisas que o estômago absorve, a maioria tem que ir para o intestino, mas o álcool é uma delas. E aí, esses animais, eles comem a marula, eles comem a frutinha marula, mas não porque eles estão com fome. Porque eles sabem que essas bactérias vão fermentar os açúcares da marula e vão gerar álcool, e o álcool vai ser absorvido no estômago deles, vai para a corrente sanguínea deles e eles vão ficar bêbados. Gente, já está comprovado que esses animais comem a marula para ficar bêbado. O uso de substâncias entorpecentes não é uma exclusividade humana. A gente tem essa noção, essa ideia, mas não é. Aqui na Mata Atlântica, tem uma frutinha azul chamada grumichama. Substâncias azuis em vegetais costumam ser alucinógenas, claro que depende da quantidade. Mas a grumichama tem uma substância azul alucinógena em grande quantidade, e os macacos comem grumichama para ficarem doidões. Eles ficam malucões, assim, tá? De sair cambaleando e tal. E tem animal lá na África que come a marula para ficar bêbado, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por isso que tem um elefante na... Exato. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. O elefante, ele balança a árvore para cair as frutas, porque ele quer comer. Tá vendo? Aí tem um monte no chão. Quanto mais maduro e mais velhinha, é mais fácil a fermentação, né? Então, ó. Aí o que acontece? Eles comeram a fruta, ó, e aí gerou álcool no estômago deles e eles absorveram. Aí, ó. Os bisão aí, ó. O macaco caindo de bêbado, ó. Elefante, ó. Por isso, Mick, tem um elefante lá no rótulo, tá? O elefante é o maior símbolo, porque é um bicho desse tamanho bêbado, né? E o elefante é muito esperto. E ele é grandão, então ele vai lá, bate na árvore para cair as marulas e ele poder comer. Ó, os macaquinhos bêbados. Olha que beleza. Então, ó. Tem vários animais que comem, né? Pra ter barato mesmo, assim, ó. Aí ressaca depois, né? Beleza, gente. Então, é só para mostrar para vocês, né? Que não somos só nós humanos que fazemos uso de drogas para fins recreativos, né? Bom, vou continuar aqui. Agora falta pouquinho para nossa aula, tá? Terminando já. Aqui, ó. Falamos da fermentação alcoólica. Já tinha falado da lática, da alcoólica.
Vamos falar da fermentação acética. Gente, olha só. É importante que fique claro aqui para vocês que a fermentação acética, ela acontece depois de uma alcoólica, ela é um passo a mais. Tá vendo? Então, eu não botei aqui, porque tem toda a questão da fermentação alcoólica antes. Então, aqui, ó, neste ponto aqui, a fermentação alcoólica, pode acontecer, se você deixar o álcool ali por muito tempo, ou se botar a bactéria que faz fermentação alcoólica, acética, perdão, ela vai fermentar o álcool, transformando em outro composto. A fermentação acética, ela acontece quando você pega o álcool, o etanol formado, né? Na presença de oxigênio, essas bactérias vão fazer o quê? Elas vão transformar o etanol, né? O álcool etílico aqui, em ácido acético, certo? Então, essas duas moléculas de etanol, né? Elas vão ser transformadas em duas moléculas de ácido acético mais, né, água. Então, é um processo que acontece depois da fermentação alcoólica. Por exemplo, se você pegar um vinho e você abre ele, eu não sou um entendido em vinho, como falei para vocês, mas o que eu sei é que, assim, a história de vinho, quanto mais velho, melhor, quanto mais velho se ele estiver no barril fermentando antes de engarrafar. Gente, depois que engarrafou, quanto antes tu consumir, melhor. Não adianta tu comprar um vinho, né, já na garrafa, no mercado, vou deixar aqui não sei quantos anos, não vai fazer isso, só vai piorar. Né? O vinho, ele é bom, ele vai ficando quanto mais velho, melhor, se ele estiver no barril fermentando. Se você botar ele em engarrafou ele, quanto antes tu beber, melhor. Tá? Então tá, olha só. Se você abre um vinho lá e não bebe ele direito e deixa ele fora da geladeira, porque daí vai, né, se estiver na geladeira, diminui um pouco o ritmo das bactérias. E aí abre esse vinho de vez em quando, entra oxigênio e tal. Cara, pode contaminar esse vinho, e o álcool do vinho vai ser transformado em ácido acético. Esse vinho vai virar vinagre. Então, o ácido acético, ele é fabricado a partir de etanol, ou seja, tem uma fermentação alcoólica para depois ter uma fermentação acética. Certo? E lembra que a gente falou de fermentação alcoólica aqui, muito, né, para a questão de bebida, eu foquei aqui nisso, mas lembra que tem a fermentação alcoólica também lá do caldo de cana para gerar combustível, né, o etanol combustível, certo? Que é misturado na gasolina, que é usado como combustível puro ali mesmo, né? Então, tem também a questão do etanol combustível, tá bom? Então, fermentação acética, geralmente é acetobacter, bactéria, tá? Geralmente é acetobacter, bactéria, que vai transformar o etanol em ácido acético, beleza? Então tá, gente, vamos a exercícios aqui, ó. A espuma da cerveja, exercício da PUC de 2016, tá? No programinha que eu uso para fazer as listas de exercícios de vocês, eles não disponibilizam exercícios da PUC. Então, às vezes eu coloco aqui no slide e não coloco lá na lista, porque eu não consigo achar no Super Pro, que é o programinha que eu uso lá, os exercícios da PUC. Mas às vezes eu pego do site da PUC mesmo e coloco para a gente resolver juntos aqui, tem os exercícios legais, tá? Então, PUC do Paraná, PUC do Rio Grande do Sul, eles não fizeram acordo com a PUC, então a gente não acha exercícios da PUC no Super Pro. Então, vamos lá. PUC do Paraná 2016, a espuma da cerveja. A cerveja é produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente da cevada maltada. Acredite-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo homem. Para quem gosta do assunto, tem um documentário da Discovery Channel, tu acha no YouTube, chamado Como a Cerveja Salvou o Mundo. Tá? Depois eu vou mandar o link aqui para vocês, já. Tá? No final da reunião eu já procuro aqui, já mando para vocês. Atualmente é a terceira bebida mais consumida do mundo, logo depois da água e do chá. Tá? A espuma de cerveja, também chamada de colarinho ou creme, tem um papel fundamental na apreciação adequada da bebida, começando pelo visual. A espuma deve ser consistente, formada por bolhas pequenas. Ela protege o líquido de entrar em contato com o ar, o que evita, principalmente, que o oxigênio do ar cause oxidação da cerveja, deixando com um sabor desagradável. Além disso, também evita que a cerveja esquente e que outros compostos aromáticos volatilizem, né, evaporem rapidamente, o que ajuda a reter os aromas durante a degustação. Tá? Então, gente, essa história de beber cerveja sem espuma, sem colarinho, é coisa de gente que não sabe tomar cerveja. Tá? Tem que ter a espuma consistente. Claro que com o tempo ela vai perdendo, né? Vocês viram que quando eu botei lá, uns 40 minutos atrás, botei a espuma no meu copo aqui, tinha bastante espuma. Agora, né, já caiu bastante. Né? Não estou conseguindo tomar aqui, estou dando aula, né? Não estou tomando muito. Mas vamos lá. Sobre a ação biológica que ocorre na formação da cerveja, analise as afirmativas a seguir. 1. A fermentação dos cereais utilizados ocorre por ação bacteriana? Não, né, gente? É a ação fúngica, levedura que gera a cerveja, né? Os Saccharomyces. 2. A espuma ou colarinho da cerveja é formado pela liberação de gás carbônico? Cara, também, a gente vai dar como certa também. Mas não é só isso, tá? Para formar a espuma da cerveja tem que ter também uma certa
Tu tem que quebrar certas proteínas durante o processo ali de feitura da cerveja de braçagem, tá? É uma das partes mais difíceis de você fazer uma cerveja acertar a espuma. Mas o gás carbônico tem uma importância grande nisso. 3. A degradação dos açúcares presentes resulta na formação de oxigênio e de álcool. Tá? Na verdade, formação de gás carbônico e álcool, não de oxigênio e álcool, né? Então, falso. 4. O micro-organismo envolvido é certamente unicelular? É. Detalhe importantíssimo, galera. Para ser anaeróbio, seja por fermentação, que é anaeróbia, ou por respiração celular anaeróbia, tem que ser micro-organismo. Um macro-organismo, por menor que ele seja, ele não vai conseguir sobreviver com um rendimento energético de só 2 ATPs por glicose. Então, para ser anaeróbio, precisa ser micro-organismo. Não estou dizendo que todo micro-organismo precisa necessariamente ser anaeróbio. Tem micro-organismo aeróbio, sim, que usa oxigênio. Mas, para ser anaeróbio, tem que ser microscópico, tem que ser micro-organismo unicelular. Nenhum ser pluricelular, macroscópico, consegue não usar oxigênio. O rendimento energético seria muito pequeno. Tá? Então, corretas a 2 e a 4, né? Letra C. Beleza? Essa questão da UFSC é bem legal, gente. Tá na listinha do Biológica, na página 2, tá? A fim de realizar um trabalho de biologia, um estudante adicionou misturas de ingredientes em 5 garrafas plásticas pequenas, conforme o quadro abaixo. Imediatamente após a inserção dos ingredientes, o estudante colocou balões no gargalo das garrafas, como demonstrado na ilustração a seguir. Para resolver essa questão, além de ter uma noção legal de fermentação, tu também precisava ter uma noção de carboidrato, relembrar carboidratos. Então, vamos lá. Você vai ter, nas garrafas, são 5 garrafas, nas garrafas de 1 a 5, se coloca fermento. Então, tem fermentos nas garrafas de 1 a garrafa 5. De 1 a 4, perdão. A 5 não tem fermento, de 1 a 4. Na garrafa 1, vai ter fermento biológico, açúcar. Quando a gente chama assim popularmente de açúcar, é a sacarose, né, gente? É um disacarídeo. Sacarose, água morna, tá? Então vai ter fermento biológico, né? Água morna e sacarose, certo? Na garrafa 2 tem fermento biológico, farinha de trigo. Farinha de trigo é amido, gente, é polissacarídeo. Amido e água morna. Na garrafa 3 tem fermento biológico, açúcar e água quente, acima de 80 graus, tá? Na garrafa 4 tem fermento biológico, tá? Açúcar e água quente, tá? Certo? E, gente, aqui, ó, tá? Num deles, acho que tá errado aqui, num deles era para ser farinha de trigo, tá? Mas não vai fazer diferença na nossa resposta, tá? Lá na listinha tá certinho. Eu não lembro qual dos dois, se é 3 ou 4, que era farinha de trigo ao invés de açúcar. E aqui vai ter açúcar e água morna. Pessoal, o que é o 5 que não tem o fermento biológico? O 5 é o meu grupo controle, lembra? Porque eu quero ver a ação do fermento. Então eu vou ter que botar um balãozinho, uma garrafinha sem o fermento, para ver o que acontece na garrafa que não tem fermento. É o meu grupo controle, lembra da aula de método científico, né? Então, qual que é a sacada aqui, gente? Vocês têm que notar que a farinha de trigo é um polissacarídeo. A sacarose é um disacarídeo. É mais fácil para o fermento, que é um fungo, uma levedura, quebrar a sacarose, ele vai quebrar a sacarose mais rapidamente do que amido, porque a sacarose é um disacarídeo. Pá, quebrou fácil. Agora, o amido é um polissacarídeo. Nos dois casos, vai gerar, né, gás carbônico que vai encher o balão. O gás carbônico vai encher o balãozinho. Cara, eu faço isso com os meus alunos de primeiro ano em sala de aula. Eles adoram isso. Bota o fermentinho ali, gera um gás, vai encher o balãozinho. Isso é coisa rápida, 15, 20 minutinhos. Então, tu mostra que está gerando gás carbônico ali que vai encher o balão. Tá? Só que a garrafa 1 vai encher o balão mais rápido do que a garrafa 2. As duas vão encher balão. Mas na garrafa 1 tem açúcar, que é disacarídeo, é mais fácil de quebrar do que amido. Se tivesse uma garrafa com glicose, ia encher mais rápido do que a garrafa com açúcar ainda, porque a glicose já é monossacarídeo e não precisa fazer digestão. Só que aqui, no caso, é mais fácil para o fungo digerir a sacarose do que o amido. Ele digere mais rápido a sacarose do que o amido. O fungo, a gente é diferente, o fungo. Tá? Então ele quebra mais rápido o disacarídeo do que o polissacarídeo. Então a garrafa 1 vai encher o balão mais rápido do que a garrafa 2. Mas a garrafa 2 também vai encher o balão. Na garrafa 5 não vai encher balão, porque não tem fungo para fazer fermentação e gerar o gás. E nas garrafas 3 e 4, gente, não vai encher balão,
Porque, ó, essa temperatura alta mata o fermento. O fermento é um ser vivo, o fermento biológico é um ser vivo. Então, a temperatura 80 graus, cara, vai matar o fermento. Aqui ele vai trabalhar bem, até 37 graus. Mas se botar 80 graus é muito quente, mata o fermento. Então, as garrafas 3 e 4 não produzem gás porque a água quente mata o fermento. E a garrafa 5 é porque não tem o fermento. Tá? Beleza? Então, vamos lá para as alternativas. Após 10 minutos de incubação, o estudante conferiu os resultados em relação aos resultados desse experimento, assinar as proposições corretas. Tá? 1. O fermento biológico é composto de leveduras e a produção de gás é resultado da fermentação, um processo de respiração aeróbica desenvolvido por esses organismos. Tá? Pessoal, tá tudo certo, com exceção dessa palavra aqui, ó, aeróbica. Não é aeróbica, né, gente? Fermentação é anaeróbica. E não é respiração anaeróbica, é fermentação. É um processo anaeróbico. Então tá errado, né? 2. Não ocorreu produção de gás na garrafa 2? Falso, ocorreu. Mais lentamente, encheu, nesses 10 minutos encheu menos a garrafa 2 do que a 1, mas ocorreu. Então, falso a 0,2. 4. Nas garrafas 1 e 2 houve produção de gás e os balões inflaram. Verdadeiro, nas garrafas 1 e 2. 8. O gás liberado após a reação de fermentação é o CO2. Além dele, através da quebra da glicose, a fermentação promove a produção de ATP e pode ter como subproduto o álcool. Sim, fermentação alcoólica gera álcool também, além de gás carbônico. Verdadeiro, 8. 16. O balão da garrafa 1 inflou-se mais nesses 10 minutos em comparação ao da garrafa 2, porque o carboidrato presente na garrafa 1 é predominantemente um disacarídeo, enquanto o da garrafa 2 é um polissacarídeo. Verdadeiro, é isso aí mesmo. 32. Temperaturas muito altas impedem a reação de fermentação, tá? Verdade, até aí verdade. Agora olha a continuação. Por degradarem os carboidratos envolvidos, não, gente. Impede a fermentação porque a temperatura da água muito alta, né? A água muito quente mata o fermento. Não é porque quebra o carboidrato, porque matou o fermento, tá? Então 32, a primeira afirmação está correta, né? A temperatura muito alta da água impede a fermentação. Beleza. Mas não é porque degradou o carboidrato. Se tivesse degradado, ia ser até mais fácil para o fermento. É porque matou o fermento. Tá? Então, falso 32. Beleza? Uma última aqui da UFPR. Nas prateleiras do supermercado podemos encontrar vinagre, iogurte, pão, cerveja e vinho. Letra A, que processo biológico está associado à produção de todos esses itens? Fermentação. Né? Que grupos de micro-organismos são necessários para a produção de iogurte da cevada? Do iogurte, bactérias, os lactobacilos. Da cevada, fungos unicelulares, as leveduras, né, do gênero Saccharomyces, principalmente. Mas tem outras espécies também, outros gêneros também, tá? C, que células do corpo humano realizam um processo semelhante em que situações? As células musculares, né? Na verdade, não só músculo esquelético, tá, gente? Músculo cardíaco também, mas no gabarito da UFPR eles botaram musculatura esquelética. Mas se tu botasse músculo estriado, só eles iam dar certo também, tá? Então, fermentação lática e é realizada nos miócitos, célula muscular, estriados esqueléticos submetidos a esforço físico e déficit, né? Falta de oxigênio. Tá bom? Então, aqui tem o livrinho do poliedro lá, o volume 2, biologia 1, né? Frente 1, volume 2, capítulo 8. Eu listei aqui os exercícios de fermentação, tá, gente? Então, tem esses aqui e tem a listinha que vocês receberam lá, do exercício 14 em diante, fala de fermentação também, tá? Então, terminamos por aqui hoje.